Boas-vindas aqui a mais uma aula de caixa de questões. Essa questão a gente vai falar, na questão que a gente vai falar hoje é sobre produção antecipada de prova, que é um procedimento específico trazido no CPC de 2015. Então, a gente vai fazer uma breve exposição sobre o tema, questão, gabarito, e aí você pode continuar o que você estava fazendo, beleza? Então, é assim que vai funcionar a nossa aula de hoje. Se eu mexo aqui, o negócio pode ser que dê uma falhada no áudio, mas é só para ficar mais confortável aqui para mim. Então, o que é a produção antecipada de provas, né? A produção antecipada de provas, então acho que eu vou compartilhar aqui, é um procedimento específico trazido no CPC de 2015. Não havia um procedimento semelhante a esse no CPC de 1973. E o que se fala na doutrina é sobre a existência, ó, anota isso aqui, existência de um direito autônomo à prova. Então, com a previsão da ação de produção antecipada de prova, a gente tem a consagração do que se chama direito autônomo à prova, sem necessidade de comprovação de urgência em nenhum outro requisito, a não ser aquelas hipóteses, vamos dizer assim, para não ficar uma aula muito pesada, as hipóteses de cabimento do artigo 381 do CPC, que diz que a produção antecipada de prova será admitida nos casos em que haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos. Aqui é uma certa, entre aspas, urgência. Será que está muito... Tá, vou continuar assim mesmo. Então é uma urgência. Aqui está escrito urgência, pode parecer que não. A prova seja suscetível de viabilizar autocomposição ou meio de adequado de solução do conflito, ou prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Apesar da hipótese do inciso 1 ser se assemelhar muito a uma questão de urgência lá da tutela provisória, né, que está prevista lá no 293 seguintes do CPC, os incisos 2 e 3, eles são cláusulas muito mais abertas de cabimento. Ó, se eu disser que, se eu tiver tal documento, pode ser que eu faça um acordo, ou se eu tiver tal documento, eu posso verificar se eu entro ou não com a ação. Essa hipótese de cabimento, ela é muito mais aberta do que uma comprovação de urgência, né? Bom, por exemplo, pode crer que isso aqui acontece porque aconteceu num caso concreto. Chegou uma determinada pessoa e falou assim, ó, eu vivo no imóvel há X anos, 10 anos, 15 anos. E eu pago todo mês um valor lá de R$ 2.000. Só que eu não lembro, a gente tinha falado sobre comprar, sobre alugar, só que eu não tenho cópia do contrato e eu não lembro se a gente concordou em comprar ou alugar. Porque eu estou há tanto tempo no imóvel e ninguém falou nada, mas eu acredito que eu comprei. Aí já na vigência do CPC de 2015, o que a gente faria? Uma ação de adjudicação compulsória, porque o suposto vendedor não sabia se tinha feito, o suposto comprador não sabia se tinha feito um contrato de compra e venda ou não. Então, se estivesse quitada, entre aspas, a compra e venda, ele poderia fazer uma ação de adjudicação compulsória. Caso não, ele poderia inclusive não fazer ação e simplesmente continuar com a locação dele, né? Então, isso é um caso real, tá? Não é um caso inventado, hipotético. São coisas que realmente acontecem. E então, esse exemplo da vida real que eu dei para vocês é uma hipótese que se enquadra no inciso 3. Então, a gente vê que, ao lado da urgência, a gente tem duas hipóteses
que tem uma amplitude muito grande para a propositura de ação pedindo prova. O direito autônomo à prova, eu não sei porque eu tirei, porque ele tem uma diferença essencial quando a gente fala. Primeiro, ele é uma tese, salvo engano, Flávio Luiz Yarshall, não sei se é assim que fala o nome, nem sei se é esse o autor, mas ela é uma tese de doutorado, mestrado desse doutrinador, vamos dizer assim, e ele defendia esse direito autônomo à prova. E aí existe, defende, e existe uma comparação ali com o jeito que o procedimento, que o processo nos Estados Unidos anda, né? E lá existe um direito autônomo à prova, porque existe um pré-julgamento. Quem gosta de direito e gosta de filmes já deve ter percebido isso, né? Filmes de tribunal, já deve ter percebido isso, que lá tem um pre-trial, né? Gastei todo o meu FISC, meus anos de FISC aqui, mas lá tem esse esquema, né, de um pré-julgamento, a coleta de provas pré-julgamento, para verificar a viabilidade de uma ação. Estou resumindo muito o assunto, mas basicamente é isso. E foi importado esse direito autônomo à prova do procedimento lá nos Estados Unidos para cá, né? Ou do direito anglo-saxão, melhor dizendo. Beleza. Então a gente importou isso. E o direito autônomo à prova, ele tem uma diferença essencial quando a gente fala de uma ação em que eu quero produzir uma prova incidentalmente e uma ação autônoma de prova. Então, o que eu quero que vocês entendam, para todo mundo pegar o mesmo raciocínio. Nessa primeira ação, quando eu quero fazer uma produção de prova incidentalmente, então eu vou lá, falo assim, eu sou o autor, você aí que está do outro lado é o réu, tá? Para ficar mais legal para mim, porque eu sou credor, estou numa posição melhor. Então, você aí do outro lado da tela tem um documento. Eu peço para o juiz, eu quero que ele apresente esse documento. E aí o juiz vai poder falar assim, apresente tal documento, porque tem uma lide aqui, o Ricardo está falando que é seu credor. Se você não apresentar esse documento, eu posso aplicar as penas do artigo 400 do CPC, por exemplo, e declarar a verdade do fato que eu queria provar com esse documento. Então, vamos supor, existe um contrato aí, uma confissão em dívida, dizendo que você deve 10 mil reais. Se você não apresentar esse documento, eu vou presumir que você deve 10 mil reais. Exemplo idiota, mas só para a gente passar por cima e entender isso aqui. Beleza. Na ação autônoma de prova, eu vou... eu não sei se você que está aí do outro lado da tela tem esse documento de confissão de dívida. Então, eu tenho um indício de prova de que esse documento existe. Então, apresente esse documento. E aí, porque eu quero saber se depois eu faço uma monitória, uma ação de cobrança ou uma execução de título extrajudicial. Então, um prévio conhecimento do fato vai justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Beleza. Nesse caso, não existe lide na ação autônoma de prova, no segundo caso. Por quê? Porque eu não estou pleiteando a sua condenação ao pagamento de 10 mil reais. Eu estou requerendo o documento, né, ou postulando o documento. Eu estou evitando pedir o documento, porque pedido a gente pressupõe em lide. E aqui a gente pode entender, inclusive, como um procedimento de jurisdição voluntária, eventualmente pode ter a característica contenciosa dentro da ação de produção antecipada de provas. Então, qual é a diferença essencial aqui? Primeiro, não tem lide na ação autônoma de produção de prova. Não tem lide propriamente dita. E, inclusive, a maior parte da doutrina vai falar que é um procedimento de jurisdição voluntária.
com um possível caráter contencioso. E na ação em que eu peço incidentalmente a produção de prova, a ação em si, a ação de cobrança, ação monitória, ação o que for, monitória não dá porque tem que ter a documento, né? Com força quase executiva, vamos dizer assim. Mas se eu for fazer uma ação de cobrança, ou no outro caso, uma ação de adjudicação compulsória, no exemplo que eu dei anteriormente, você tem uma lide. E o documento ele serve incidentalmente para formação de convicção do juiz. Então, a primeira característica, a primeira diferença essencial é que na ação de produção antecipada de prova, na ação autônoma para produção de prova, a gente não tem lide. E na ação, quando eu peço incidentalmente a prova, eu pressuponho uma lide, certo? A produção de prova é um incidente no processo. Ok, para a gente não alongar muito, a gente percebeu também a outra característica que diferencia a ação autônoma de prova de um incidente de produção de prova. Quando eu tenho uma ação, exemplo, ação de cobrança, R$10.000, Ricardo está cobrando você aí do outro lado da tela. Eu tenho uma ação que está acontecendo aqui e eu peço o documento como incidente, mas o destinatário da prova é o juiz, porque eu preciso formar o convencimento do juiz numa lide, pretensões existidas. Eu quero, com aquele documento que eu peço incidentalmente, ou qualquer outra prova que eu peço incidentalmente, eu quero formar a convicção do juiz. Olha a diferença. Na ação autônoma de produção antecipada de prova, o que a gente tem? O destinatário da prova é a parte. Porque a parte vai formar a sua necessidade de ou suprir uma urgência, né, que é o que está na tela de vocês, suprir uma urgência, ver se faz acordo ou soluciona o conflito de outra forma. Eu estou falando de uma forma mais leiga para ficar uma aula mais didática. E verificar se ela faz ou não uma ação. Né? Basicamente é isso. Então, existe um direito autônomo à prova. Beleza? Beleza. Essa parte de produção antecipada de prova também acaba se confundindo com a colaboração de terceiros em relação ao processo. E o artigo 380 do CPC, para quem quer estudar mais a fundo, pausa o vídeo, vai no 380 do CPC para acompanhar comigo, vai dizer que incumbe ao terceiro, em relação a qualquer causa, informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento e exibir coisa ou documento que tenha seu poder. Poderá o juiz, em caso de descumprimento, determinar, além da imposição de multa, outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias. Essa expressão de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias se repete ao longo do Código e especialmente no artigo 139, inciso 4, ou seja, existe uma atipicidade dos meios indiretos de coerção que o juiz pode adotar aqui, ou inclusive medidas coercitivas diretas em determinados casos para o cumprimento ali da sua decisão. Beleza. Passado isso, agora a gente vai para a questão. Aí fica muito fácil a gente chegar na questão agora. Com base no dever de colaboração de terceiros e na produção antecipada de provas, conforme o CPC de 2015, assinale a alternativa correta. A colaboração de terceiros no processo civil é facultativa, sendo vedado ao juiz aplicar qualquer medida coercitiva em caso de recusa, cabendo apenas a possibilidade de imposição de multa, não havendo a previsão de outras medidas como subrogatórias ou mandamentais. Tá? Então, essa parte já ficaria uma grande dúvida, não é isso? Mas a gente acabou de ver que o 380
torna essa alternativa errada. Alternativa B fala, então, que a produção antecipada de provas, mesmo que não destinada à ação principal, pode ocorrer para prevenir litígios, possibilitando que, diante da prova documental ou pericial, o requerente evite a judicialização de uma demanda, sendo esse um dos objetivos expressamente admitidos no CPC 2015. A gente acabou de ver isso, que ela não é destinada a uma ação principal porque o direito é autônomo à prova. Ela pode ocorrer para prevenir litígio, porque é o inciso 3, salvo engano, que fala justificar ou evitar o ajuizamento de uma ação, sendo esse um dos objetivos, ou seja, não é o único objetivo, o que torna essa alternativa a princípio correta. Mas eu estou resolvendo a questão, lógico que no dia você tem que fazer com muito mais velocidade. Mas é mais ou menos esse caminho que você faz. Ó, a B acho que está certo. Você pode deixar um pontinho ali do lado para falar, ó, essa aqui acho que está ok. Mas você não deixa de ler as demais, tá? Leia de mente aberta para não incorrer no erro de cismar com uma alternativa e às vezes deixar uma outra alternativa que pode ser correta efetivamente de lado, tá? Então vá com a mente aberta para as outras alternativas. Então, ao determinar a produção antecipada de provas, o juiz deve sempre ordenar a citação das partes interessadas para o acompanhamento do procedimento, sem exceções, pois a presença das partes é indispensável em qualquer tipo de prova que se busque antecipar, Então a gente vai lá no artigo, vamos ver se eu pus aqui, 382. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento, a citação de interessados na produção de prova ou no fato a ser provado, salvo ser inexistente o caráter contencioso. E a gente volta lá na alternativa. Ao determinar, sem exceções, ele está dizendo aqui que é sem exceções. E a gente tem um salvo, quando não existe caráter contencioso. Certo? Então, aqui está errada essa alternativa. O deferimento da produção antecipada de provas é condicionado à demonstração de do perigo de perecimento do direito material, devendo-se comprovar que a prova será impossível de produzir futuramente, sob pena de indeferimento automático do pedido. Tá? Então, isso aqui está falando de urgência. A gente viu que urgência pode ser uma hipótese da ação de produção antecipada de provas, mas como a gente tem a ideia, e é isso que eu quero que vocês peguem, a ideia de que a ação de produção antecipada de provas consagra um direito autônomo à prova, então isso aqui está errado, porque não precisa demonstrar urgência. A gente tem outras hipóteses do incisos 2 e 3, quando é possível o acordo ou solução do litígio, ou quando justifica ou evita a propositura de uma demanda, que são hipóteses bem abertas, né? Que a gente tinha falado na explicação inicial. Então essa também está errada. A alternativa é, no procedimento de produção antecipada de provas, a decisão do juiz que indefere totalmente o pedido de produção de provas não é passível de recurso imediato, devendo o requerente aguardar o momento oportuno no curso da ação principal. Primeiro que não existe ação principal, porque o direito é autônomo à prova. Então, se você pega o princípio, a teoria, o fundamento por trás da ação de produção antecipada, você não precisaria gravar que aqui cabe apelação, e isso está... Será que eu coloquei aqui? Não sei se eu coloquei, mas está aqui, ó, no artigo 382, coloquei sim, parágrafo 4º. Neste procedimento não se admitirá a defesa ou recurso, salvo contra a decisão, e indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. Então, quer dizer que se for indeferida totalmente a prova, é cabível recurso. Então, essa alternativa também está errada nessa parte inicial, certo?
Então, como a gente já havia antecipado com um pontinho que a gente marcou aqui, a alternativa B é a correta. Lembrando que a gente faz essa resolução de questões mais ou menos como se faz na prova, numa velocidade muito mais alta. Isso aqui deve ser feito em mais ou menos 2 minutos, tá? Porque a gente tem em provas de concurso de magistratura, ENAM a gente tem mais, né? A gente tem mais tempo. Mas a gente tem 60 minutos, né? São 5 horas. 5 horas dá 300 minutos. 300 dividido por 100 vai dar 3 minutos por questão. Eu digo que isso deve acontecer em 2 minutos para você ter uma folga, né? Uma folga para fazer a transposição do gabarito das questões pro gabarito ali, aquele que a gente tem que ficar preenchendo, né? A gente tem que ficar riscando assim, né? Não sei se deu para ver aí na tela. Então, é ideal que se tenha um controle do tempo. Então, esse raciocínio aqui você tem que fazer com mais ou menos essa velocidade, tá? Dá para ir mais rápido? Dá, mas aí a tendência é de a gente fazer questões meio no atropelo e aí pode dar errado, beleza? Para nossa aula de hoje é só isso, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima.